Efésios 5, verso 15 em diante, falaremos sobre a temática como viver com sabedoria. É um assunto de grande importância, porque a gente, via de regra, sabe como viver com insensatez. Agora, como viver com sabedoria, somente a palavra pode nos ensinar. E eu quero pedir que você abra comigo a palavra do Senhor em Efésios 5, verso 15 em diante, que nos diz assim: portanto, vede prudentemente como andais. E Paulo começa a brincar com um jogo de contrastes, dizendo: não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo. E ele explica: porque os dias são maus. Porque os dias são maus, no verso 17, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. No verso 18 ao verso 21, ele explica qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como eu me encho do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu me encho do Espírito, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É importante os irmãos se lembrarem que nós estamos refletindo na parte prática da carta de Paulo aos Efésios. Paulo constrói as raízes sobre as quais essa árvore, que é o jeito de viver, vai crescer. E se nós crescermos sobre raízes saudáveis, que são profundas e extensas, invariavelmente nós daremos frutos, porque a árvore boa, esse é um princípio bíblico, dá bons frutos. É por isso que nos 3 primeiros capítulos, Paulo trata da parte teológica da carta. Diz que fomos amados na eternidade, quando Deus Pai nos escolheu, Deus Filho nos salvou, e o Deus Espírito Santo veio habitar em nós como selo da promessa. O Espírito Santo, além de selo, é o penhor, a garantia que a obra que Deus começou, Ele vai terminar. Uma vez que Deus nos salvou, Ele vai concluir a obra que começou. No capítulo 2, Paulo diz do que Deus nos salvou. Ele nos salvou, em primeiro lugar, dos valores desse mundo caído, que gerava em nós saliva. Quando você vê pessoas anestesiadas diante do pecado que mata e maltrata, quando você convive com gente que olha para essa vida com uma leitura acrítica, que não considera os caminhos como anda, como caminhos maus, é porque essa pessoa, ela foi envolvida pelos valores do mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, com seus valores caídos. Nós fomos libertados pela Trindade desses valores terríveis, que enfiaram suas garras em nosso coração. Mas não só isso. Paulo diz que fomos libertados de nada mais, nada menos, que o próprio diabo, que era nosso Senhor. Nós fomos libertados do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência, dentre os quais todos nós andamos outrora. E por fim, Paulo diz que nós fomos libertados, talvez, da pior das tiranias, a escravidão a nós mesmos. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. A parte mais íntima de todos nós era inimiga de Deus, refratária, antagônica a Deus, e salivava pelo pecado e por uma vida em total rebeldia e afronta a Deus. No capítulo 3, Paulo diz que essa obra maravilhosa da Trindade, que nos salvou dos valores do mundo, da cadeia da nossa natureza e da prisão do inferno, quebrou o muro que separava judeus e gentios. E todo mundo, pessoas de todas as tribos, línguas, raças e nações, são convidadas a receberem essa dádiva da salvação em Cristo gratuitamente. A partir do capítulo 4, Paulo começa a parte prática da carta. Ele diz que, como salvos, nós deixamos a mentira, falando a verdade uns com os outros. Nós nos iramos com a injustiça, com a mentira, com a opressão, mas nós não permitimos que a nossa ira ande mais um degrau e se torne amargura, ressentimento. Nós, vestidos de Cristo agora, com a nova natureza de Jesus habitando em nós, além de falarmos a verdade em amor,
de irarmos e não pecarmos, nós trabalhamos honestamente. E o nosso trabalho tem um propósito maravilhoso. Nós trabalhamos com o fim de ajudar quem sofre. O nosso trabalho não é simplesmente para prover o pão sobre a mesa, ajuntar nos celeiros, não é simplesmente para promover qualidade de vida para a nossa família. O nosso trabalho tem uma visão missionária. Nós abençoamos gente ao nosso redor que está padecendo. Paulo diz que uma vez salvos, nós vivemos agora como pessoas da luz. Nós não permitimos que o sono continue fazendo parte da nossa vida. É por isso que ele compara agora aquele que está inerte a um morto, a alguém que dorme no meio de outras pessoas mortas. É como um necrotério. Você passa diante de 2 cadáveres e tem alguém dormindo. Você não consegue discernir quem está dormindo de quem está morto. É por isso que Paulo faz a convocação. Se você está dormindo, se você não está se vestindo dos méritos de Jesus, se você não tem vivido como um filho da luz, alguém amado pela Trindade, alguém que teve a cadeia do mundo, da prisão do diabo e da própria natureza quebrada, se você continua abraçando os valores desse mundo, uma vez salvo, você está dormindo. Então desperta, ó tu que dormes, corra para Cristo, porque Ele vai te iluminar. E agora, continuando a parte prática, do verso 15 em diante do capítulo 5, Paulo vai dizer como viver em sabedoria. Eu vivo em sabedoria, vestindo-me de Jesus todos os dias, observando como eu vivo. É por isso que no versículo 15 ele diz, portanto, é uma conclusão dos argumentos anteriores, estou vestindo-me de Cristo todos os dias, vede prudentemente como andais. Andar aqui é sinônimo da expressão viver, e a palavra que no original está num verbo presente do indicativo. Todos os dias eu preciso observar, estar atento, para constatar se a maneira como eu vivo está alinhada com a nova vida de Jesus em mim. Portanto, observe como os seus passos têm andado, observe o seu caminho, sua rota, seu trilho. E ele faz uma brincadeira com as palavras. Não viva como tolo, essa é a tradução para nécio, mas viva como sábio. E ele explica como eu viverei como sábio no verso 16, remindo o tempo. A palavra remir aqui é a mesma palavra usada para a obra salvadora de Jesus por nós. Jesus veio para nos libertar, e Paulo está nos convocando a salvar o nosso tempo, rotineiramente, frequentemente. E por que nós temos que resgatar o nosso tempo? Ele explica no final do versículo 16, porque os dias são maus. Dias maus, a gente encontra referência nas Escrituras em Gênesis capítulo 19, quando as cidades de Sodoma e Gomorra e alguns vilarejos ao redor estavam tomados por devassidão moral, devassidão religiosa. Aqueles eram dias maus. Dias maus, quem passou foi o justo Jó, que perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde e praticamente perdeu seu casamento, porque sua esposa disse, abandona esse Deus e morre. Jó passou por dias maus. Sodoma e Gomorra e Ló, que estava naquela cidade, enfrentou dias maus. E Paulo está dizendo, os nossos dias são tão maus quanto os dias de Sodoma e Gomorra. Os nossos dias são tão maus como as provações que Jó sofreu. Por isso é importante você salvar o seu tempo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo diz, ao trazer para nós uma radiografia da nossa época, que os homens são egoístas, irreverentes, sem domínio de si, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus, têm forma de piedade, são religiosos, enchem as igrejas, mas não temem a Deus de verdade. São egoístas, vaidosos, avarentos, sem amor, maus, implacáveis, sem afeição por nada. Esses são os últimos dias. E a Bíblia diz que desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, nós já vivemos os últimos dias. Vivemos os dias maus. Em Lucas capítulo 17, Jesus diz, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra.
embora nossas comunidades com o nome de igreja estejam repletas de pessoas, há uma grande fome por amor. Nós desaprendemos a amar. O mundo não conhece a palavra sacrifício pelo outro. Amor. Os dias são maus. E porque os dias são maus, Paulo olha para nós, que fomos alcançados pela graça, e faz uma convocação: salve cada dia de sua vida. Ao salvar cada dia de sua vida, você viverá como sábio. E olhe que ele continua no versículo 17: por esta razão, porque os dias são maus, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Note bem, há uma maneira de nós vivermos, que é sem considerar que os dias são maus, e nos entregarmos a essa vida de maneira irrefletida, que fará com que vivamos de maneira tola. Quando Paulo dá a ordem, não vos torneis insensatos, pressupõe que é possível nós vivermos como tolos. E nós vivemos como tolos quando não compreendemos ou não consideramos que fomos salvos pela Trindade para sermos santos. Nós vivemos como tolos quando não levamos em consideração que a fonte da nossa verdadeira e única felicidade está em Deus, e buscamos nessa vida aquilo que só Deus pode dar. Santo Agostinho, um teólogo canonizado pela Igreja Católica, mas que foi de verdade um homem de Deus, ele já dizia que todo homem e mulher tem uma fome enorme de Deus, e não encontrará saciedade e descanso enquanto não for alimentado por Deus, enquanto não descansar em Deus. Então nós vivemos como tolos quando entra dia, sai dia, entra dia, sai dia. Nós vivêssemos como se o sustento dependesse de nós, a preservação e manutenção da nossa saúde dependesse exclusivamente de nós, o futuro dependesse de nós. Nós nos tornamos insensatos quando amamos e honramos Deus com os lábios, mas a nossa vida, diariamente, não descansa em seu poder. Isso é viver dias maus. Porque os homens maus, eles são egoístas. Eles pensam mais em si. O homem insensato, ele só pensa em si e desconfia de que Deus é Deus. Por isso a orientação de Paulo: não vos torneis insensatos. E a pergunta que eu e você devemos fazer é: ok, então como eu me torno sábio? Ele responde no final do verso 17, procurando compreender qual é a vontade de Deus. Está ok. Conhecer a vontade de Deus nem sempre é tão fácil. Então como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Eu preciso ir a um guru? Eu preciso ler algum tipo de outro livro misterioso? Ele diz: não, é mais simples do que você imagina. Você compreende qual é a vontade de Deus no verso 18. Não vos embriagando com vinho, no qual há dissolução, mas enchendo-se do Espírito Santo. Mais uma vez, Paulo brinca com as palavras aqui. Ele não está condenando o uso da bebida alcoólica. Paulo está fazendo um jogo de palavras, dizendo que o homem insensato é como aquele ébrio, que se excedeu no uso do álcool, anda pela rua cambaleando, sem discernimento, humilhado, sujo e com a família prejudicada. É a imagem do tolo. O homem que vive suas paixões nessa vida, sem procurar compreender a vontade do Senhor, tem a mesma imagem do homem embriagado pelo vinho, que faz uso excessivo e descontrolado do álcool. O homem sábio, que procura compreender a vontade do Senhor, é aquele que enche-se do Espírito Santo. E novamente, o verbo aqui está no presente do indicativo. Encher do Espírito Santo não é algo que acontece lá no passado. Encher-se do Espírito Santo é um jeito de viver. Todos os dias eu me visto das consequências da obra de Jesus para a minha vida. E ao me identificar diariamente com Cristo, radicalmente, eu vou me enchendo do Espírito Santo. Encher-me do Espírito Santo não acontece num culto arrasta-pé, o culto retetê, a dança do helicóptero.
Encher-se do Espírito Santo não pode ser fabricado. Quando eu desligo as luzes, ponho fumaça no púlpito e canto música num timbre de voz, e é fácil fazer isso, que leva o auditório todo às lágrimas. Encher-se do Espírito Santo é uma identificação diária com Cristo que morreu e ressuscitou. Eu morri com Ele no Calvário. Meus pecados foram crucificados nele e com Ele. E eu ressuscitei nele para uma novidade de vida. E eu viverei no poder dele a novidade de vida que Ele conquistou para mim. Isso é encher-se diariamente do Espírito Santo. Na medida em que eu aplico diariamente esse exercício, que é uma luta, estamos num combate, eu vivo diariamente como sábio. Sem eu perceber que estou vivendo como sábio, eu vivo como sábio. Ok, Paulo, a gente pode perguntar, explique um pouco mais como eu me encho do Espírito Santo. Ele dá 3 dicas. Em primeiro lugar, você se enche do Espírito Santo, no verso 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Eu me encho do Espírito Santo vivendo em comunidade. Nós não somos igreja na solidão ou na individualidade de casa. Nós não podemos ser igreja pela internet. Nosso culto agora está sendo transmitido. Mas quem devem ser os beneficiados por esse culto? Os enfermos, estão em viagem, aqueles que estão chegando agora do trabalho, não conseguiram chegar a tempo e têm outras necessidades. Esses gozam dos benefícios desse culto e da pregação pela internet. A pregação é editada e ficará acessível para o resto do mundo, para o resto da vida. Agora, quem assiste o culto pela internet, não tem o olho a olho, não tem o toque, não sente o calor dos cânticos. Já já separaremos em grupos para conversar. Você vai poder falar. Alguém vai orar por você. Mulheres ministrarão a mulheres, homens ministrarão a homens. Quem não vive a vida de igreja, não desenvolve amigos que em amor vão te alertar dos seus erros e te chamar a reconsiderar o seu caminho. Quem se isola, se esfria na fé. Vivendo em comunidade, alguém vai olhar para você e vai dizer, eu estou sentindo muito a sua falta. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida regular de oração? Você tem conseguido manter o seu coração amando a palavra de Deus? Você imagina alguém perto de você, com liberdade, fazendo essas perguntas que são fundamentais para você? Você tem conseguido amar a Deus e se alegrar nele? Só um amigo, a vida no corpo, proporciona esse tipo de relacionamento. Eu me encho do Espírito sendo usado por Deus na vida de outros e outros sendo usado por Deus na minha vida. Eu me encho do Espírito assim por quê? Porque eu não tenho dentro de mim todos os dons. Ontem estava no velório do Renatinho. E pouco antes do sepultamento, o Marco Aurélio chegou. Eu observei ele por muito tempo. Ele chegou, abraçou o Renato, de um jeito diferente que eu percebi que a maioria das pessoas abraçaram, porque ele abraçou, grudou e ficou muito tempo trazendo algumas palavras de consolo e conforto. Eu até brinquei com ele depois, você tem o dom de consolo, você tem o dom de confortar. Talvez eu não tenha esse dom, meu dom é de ensino, e eu tenho outros dons, mas eu não absorvo em mim todos os dons, eu preciso de vocês. Num acampamento para os nossos jovens, tem gente que tem um pique, um ritmo e uma alegria para estar cortando verduras, fazendo comida para a moçada. Outros se alegram em fazer aquilo que eu odeio, pegar cada panelão desse tamanho e lavar. Está lavando aqueles panelão e cantando. Eu falo, gente, isso não é de Deus não, o cara está cantando. Mas como aquilo é importante? Outros, enquanto está acontecendo a pregação da palavra, estão orando, intercedendo. É o dom da oração. Todo mundo foi chamado para orar, mas tem gente que ora de maneira diferente. É um dom específico, intercede para que a palavra alcance corações, quebre barreiras, transforme vidas, restaure lares.
Nós somos santificados assim, no convívio uns com os outros. Você já teve aquela experiência de não estar bem? E ao encontrar alguém da fé, um irmão, uma irmã, poucos minutos de conversa, renovaram a sua alegria? Enchei-vos do Espírito. Paulo diz que, em segundo lugar, eu me encho do Espírito, está aí no versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A murmuração é algo que atrapalha muito a nossa alegria no Espírito, porque a murmuração está dizendo que Deus não tem sido bom para mim, e que a providência dele não me faz feliz. Os israelitas viveram 400 anos de grande tribulação. Por 40 anos viram cair pão do céu, viram cair pássaro dos céus, água sair da rocha. O texto bíblico diz que suas roupas não envelheceram, seus calçados não se desgastaram, e ainda assim eles viviam descontentes com Deus. Deus, o que eu tenho é pouco, mas você tem o pouco que te basta. Paulo está dizendo, eu me encho do Espírito quando eu começo a celebrar a gratidão. E eu não vejo ninguém aqui cego. E detalhe, ainda se fôssemos cegos, Deus continuaria sendo bom conosco. Ninguém aqui está na cadeira de rodas, e se estivesse, Deus continuaria sustentando com a sua graça. Todos estamos aqui, ninguém num leito de hospital nesse momento, do público que está aqui. E se estivéssemos ainda lá, a mão de Deus nos sustentaria. Gratidão. O dia foi difícil hoje. Você vai dizer, mas outros dias foram difíceis. E Deus me sustentou até chegar aqui. Ele continuará me renovando para chegar nos próximos, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Portanto, a minha porção é o Senhor. Eu me encho do Espírito, substituindo o meu jeito preto e branco de enxergar a vida, o meu jeito cinza de falar, e começando a observar as multicores da graça de Deus. É por isso que em Filipenses capítulo 4, Paulo diz, tudo que é bom, puro, verdadeiro, lícito, de boa fama e que tem virtude. Seja isso que ocupe o seu pensamento. Os resultados? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração em Cristo Jesus. Quem guarda o nosso coração da aflição, desespero, é Cristo Jesus. Quem nos enche do Espírito Santo é Cristo Jesus. Como eu sou cheio do Espírito Santo, ou me encho do Espírito Santo diariamente, porque é um caminho de mão dupla, Deus já habita em mim, Ele me concedeu o seu Espírito. Agora eu busco me encher do Espírito Santo, confrontando o meu jeito murmurador, difamador, reclamão de ser, e substituindo por palavras que expressem a gratidão e a alegria por receber de Deus todos os dias a renovação de sua misericórdia. Em terceiro e último lugar, Paulo diz que nós nos enchemos do Espírito Santo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Note que Paulo não falou de culto extravagante, embora um culto alegre é algo que precisamos buscar diariamente, não como expressão dos outros, mas oferecer a Deus o nosso culto alegre. Precisamos ser criativos, para que a nossa arte cristã reproduza o nosso amor por Deus. Não estamos questionando nada disso. O problema é que muitas vezes a gente associa avivamento a coisas externas, a programas e eventos externos que são realizados para produzir avivamento, ou enchimento do Espírito Santo. Mas o enchimento do Espírito Santo é algo que eu devo produzir, porque o Espírito já habita em mim. Eu posso estar vazio dele, murcho dele, por estar vivendo como tolo, por estar trilhando um caminho de insensatez. O que eu preciso fazer? Conscientizar-me disso e mudar a rota, procurar compreender a vontade de Deus. A sua vontade está revelada. Encha-se do Espírito. Como? Eu preciso do corpo de Cristo. Tem dia que você está vazio, tem dia que não tem fé, tem dia que você está desorientado, tem dia que você acha que vai se perder, tem dia que você entende que a sua sanidade já foi.
nesse dia, você precisa de amigos e amigas espirituais. Liga para alguém, vá para um culto se tiver o culto naquele dia, chame alguém e diz: eu preciso de você, me escuta, me ouve, preciso falar, fala. Você vai receber o abraço, os ouvidos, a oração, a orientação de alguém. No outro dia você terá um ânimo que você não tinha antes, você virá ao culto com o desejo de louvar alegremente, de se ajoelhar naturalmente, de levantar as mãos sem ser constrangido por ninguém, sem se sentir constrangido. Você vai oferecer um culto alegre, sincero, porque você está se enchendo do Espírito. Quando você procura compreender a vontade do Senhor, você vai perceber que ser grato faz bem. Em tudo dai graças, diz-nos 1 Tessalonicenses 5,17, porque esta é a vontade do Senhor para vós, a vossa santificação. E por fim, eu me encho do Espírito Santo, sujeitando-me ao outro. Eu me dou para o outro e recebo um pouco do outro para mim. É uma vida de serviço. Às vezes eu entendo, e a gente vai escutando algumas queixas, de que o culto foi frio, tal coisa não me agradou. A pergunta que a gente tem que fazer é: o problema é exterior ou o problema está aqui dentro? É algo que o outro precisa fazer que vai me encher do Espírito? Ou é o meu jeito de viver que tem me tornado vazio de Deus, murcho de Deus? Paulo traz a segunda resposta. Reconstruir sua jornada, encher-se do Espírito diariamente, procurando conhecer a vontade dEle. E a vontade dEle é: seja igreja com a igreja. Seja alegre. Celebre a vida que você tem. Mas Ele tem sustentado você com graça. É difícil porque Ele está tirando de você o amor por esse mundo. Ele está construindo em você o amor pelo mundo que é seu de fato. E em terceiro lugar, você vai se encher do Espírito sendo servo. Só que nós vamos ver a partir da próxima terça, que é uma cena para o próximo capítulo, a respeito de que Paulo fala. Ele fala da família. Eu sou cheio do Espírito servindo a minha família. Mulher servindo seu marido, marido servindo sua esposa, pai servindo seus filhos e filhos servindo seus pais. Porque o primeiro ambiente que determina a minha vida com Deus é a maneira como eu vivo dentro de casa. Nossos filhos olham para nós e eles conseguem discernir claramente se nós estamos cheios ou vazios do Espírito Santo. As mulheres olham para os seus maridos e na convivência elas sabem se o marido está cheio ou vazio do Espírito Santo. Os maridos olham para suas esposas e eles sabem: eu preciso orar para minha mulher, por minha mulher, porque parece que nem convertida ela é. Eu preciso orar por minha esposa, para que Deus a visite com graça, com arrependimento, com o desejo de retornar para o caminho da verdade e ser cheia da alegria que esse Deus proporciona. Então eu me encho do Espírito Santo, servindo em primeiríssimo lugar, dentro do meu contexto familiar, que a gente vai ver na próxima terça. Mas isso não significa que eu não servirei aos meus irmãos, porque o dom que eu recebi de Deus, ele é dom justamente para servir o meu irmão. É por isso que, em primeiro lugar, eu me encho do Espírito Santo, falando entre vós.